Bem, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui, reunidos para estudarmos, aprendermos juntos. E na tarde de hoje, a gente tem o grande prazer de receber nossos irmãos Érica Albuquerque e Sergivano Santos, são os dois da casa, que vão tratar, os dois do tempo, vão dividir o tempo, né? E vão tratar de um tema que é bem, assim, interessante e tem muitas implicações. Eu acho que vai ser muito rico para todos nós. É o ninho familiar e o suicídio. Uma reflexão necessária no mundo à luz do Espiritismo. Paula chegou e seja bem-vinda, Paula. Pronto, então, sem maiores delongas, vamos começar. Eu pedi ao nosso Montarcísio, por gentileza, de fazer a prece inicial. Boa tarde a todos, aos irmãos nas redes sociais. Obrigado, Senhor, nosso amado Jesus, espiritualidade amiga. Hoje nós temos a grande satisfação, o grande prazer de ter nossa irmã Érica, nosso irmão Sergivano, uma palestra que com certeza vai nos abrilhantar muito e aumentar a nossa curiosidade, os nossos conhecimentos. Te pedimos, Senhor, muita paz, muita luz, muita harmonia, muita fé, acreditar sempre que nada é tão ruim que dure para sempre. Obrigado, Senhor, ilumine a todos, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, nosso irmão Sergivano, nosso irmão Érica, vão dividir o tempo. Nosso irmão Sergivano vai começar e quando ele terminar, já na sequência, já passa a palavra à nossa irmã Érica. Tá certo? Então, vamos aproveitar essa tarde, essa explanação do nosso irmão. Então, pode vir, Senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos que aqui estão, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Então hoje vamos tratar desse tema, né, como já mencionou Alain, e é um tema muito interessante, porém bastante complexo também, mas é um tema que nos chama bastante atenção e muito necessário, sobretudo nos dias de hoje. E é muito interessante também, né, trazendo uma pequena... na minha introdução, uma pequena história, uma breve história sobre esse tema. Então, desde 2023, curiosamente, 2003, quando a época fazia o curso de Ciências Sociais, eu já tentava ministrar uma palestra sobre o suicídio, e nunca dava certo. Isso em 2003. Preparava a palestra, e era bem a base do nosso curso, o curso de Ciências Sociais, mas por mais que preparasse, por mais que nos organizássemos para fazer essa palestra, tentei fazer só, não deu certo, tentei fazer com um colega, inclusive esse colega de Agrestina, e nada dava certo, ali a palestra não saía. E eu não sei porque eu não consegui entender o motivo da palestra não sair, falar de suicídio, era uma coisa que eu trabalhava já de certa maneira há algum tempo, sobre violência, e o suicídio é também uma violência contra si. Então tinha uma certa convergência em relação a esse tema, mas não dava certo, isso em 2003. Quanto tempo já se passaram e agora a oportunidade de tratar desse tema, o suicídio. E aí, pensando nesse momento da nossa palestra, hoje, discutia com a minha esposa, com a Érica, sobre esse tema. E ela, olha, nós escolhe esse tema, que é um tema interessante, e eu sempre me conectando também com esse tema. Então, o tema é o ninho familiar e o suicídio, uma reflexão necessária à luz do Espiritismo. E por que esse tema? É um tema bem interessante, porque primeiro traz a ideia de ninho. O que é que significa ninho? Então, o ninho, já na definição do dicionário da língua portuguesa, ele traz uma conotação muito interessante. E aí ele significa estrutura e abrigo. Então, o ninho significa isso, já faz uma referência
ao seio familiar. O que não é a família, senão essa estrutura de abrigo, essa estrutura de acolhimento. E tratar desse tema também é relevante, tratar desse aspecto do acolhimento, tratar desse aspecto da família, mas como essa base, como essa estrutura, como esse abrigo que é extremamente necessário. E aí, antes mesmo de adentrar nessa discussão acerca do suicídio propriamente dito, vou fazer um pequeno passeio também nos aspectos mais sociais também, mais sociológicos, depois trazer a discussão como proposta à luz do Espiritismo, essa reflexão, porque o suicídio ele não é uma coisa isolada, tampouco o Espiritismo também é algo isolado da realidade social, do contexto social. Então a gente precisa estar sempre inteirado a essas manifestações, a esses fenômenos, ao fenômeno chamado suicídio, que é muito marcante na vida de qualquer pessoa. E aí é bem interessante, primeiro tentando entender o que é o suicídio, o que é a família, como que se categoriza esses conceitos, como se categoriza essas definições, como que elas são de fato definidas. E aqui tem uma definição bem interessante sobre o que vem a ser família, que é uma psicografia de Divaldo, de Joana de Angeli, e que faz uma definição muito interessante sobre o que é família. E me permitam fazer essa leitura, porque eu acho muito interessante ela na íntegra, essa citação. E aí diz o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então a gente já começa a perceber aí como que é relevante esse aspecto da família, essa estrutura que é a família, e a partir dela todas as outras estruturas se erguem e se consolidam. E aí segue: toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então isso é muito importante a gente pensar sempre, como que a família de fato ela é fundamental nesse processo, como que ela é fundamental nesse desenvolvimento e sobretudo nessa acolhida do que vem a ser o não suicídio, por exemplo, o acolher aqueles que têm essa predisposição, que têm esses pensamentos e que têm essa dúvida em relação à sua existência. Então, avançando mais um pouco, eu trouxe aqui um pouco a etimologia da palavra suicídio, que é bem interessante, que está relacionado à morte de si, intencionalmente ou não. E aí é muito interessante a gente pensar isso, porque ele se dá de várias maneiras. O suicídio ele tem uma característica muito peculiar, que está relacionado ao estado de espírito de cada um, que há quem diga que quem pratica o suicídio o faz por falta de fé, ou por alguma coisa nessa direção, quando na verdade é muito mais complexo do que isso. E nós vamos ver também como que o Espiritismo orienta e como que ele traz essa reflexão acerca do suicídio. Eu tinha preparado um slidezinho para projetar aqui para a gente, mas por motivo bem interessante aqui acabou não dando para fazer isso. Então nós temos aqui, primeiro uma provocação, um questionamento. Temos o direito de dispor da nossa vida. Então geralmente quando alguém pratica o suicídio, quando alguém comete um suicídio ou tenta cometer um suicídio, há várias especulações e nenhuma dessas especulações em nada ajuda aquele que o fez, ou que tentou fazer, sobretudo a família que fica com a dor da perda daquele ente querido que desencarna por uma situação das mais adversas possíveis. Então aqui não temos esse direito de dispor da nossa vida. Então nós vamos ver que todas as orientações, isso você atravessando todas as religiões, todas as reflexões religiosas, elas trazem essa orientação e esse cuidado com a questão do suicídio, e o Espiritismo também traz essas orientações acerca do que é de fato o suicídio, como que na prática do suicídio essa alma, ela de certa maneira passa por adversidades as mais profundas. E aí
Emmanuel diz o seguinte, né? O suicídio é o ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Não é? Então, é uma forma de você ir de encontro à vontade de Deus, que te deu, não é, de alguma maneira, a possibilidade de reencarnar e de cumprir com aquelas obrigações que até então, não é, foi a você, digamos que atribuída ao longo desse processo evolutivo. Então, é muito importante que cada um, ao processo de reencarnação, assuma essa responsabilidade no sentido, não é, de cada vez mais aprimorar a sua existência e melhorar cada vez mais nesse processo, ao invés, não é, de abreviar a sua existência, que é de fato, não é, algo de orientação contrária àquilo que a espiritualidade maior recomenda. Então isso é muito significativo. Só que aí, como eu tinha dito, não é, o suicídio ele é um fenômeno que está muito relacionado aos aspectos sociais. E aí eu vou trazer uma definição, né, vou trazer alguns conceitos relacionados ao aspecto do suicídio para a gente depois, né, ir entrando aí bem nessa discussão mais específica mesmo, né, do Espiritismo, nessa fundamentação, né, do Espiritismo. E aí, mais uma vez, também um autor até francês, né, do século XIX, ele faz um estudo muito significativo sobre o suicídio e ele categoriza 3 tipos de suicídio. Esse pensador europeu, né, francês sobretudo, é Durkheim, que é chamado pai da sociologia, e ele faz uma definição, né? Ele diz que o suicídio é todo caso de morte que resulta, direto ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Então, toda ação que o sujeito pratica e que de imediato ou a longo prazo ela te direciona, ela te encaminha para a finalização da tua vida, na perspectiva desse autor, Durkheim, sociólogo, um suicídio. E aí é bem interessante porque ele faz a definição de 3 tipos de suicídio. Ele os caracteriza da seguinte maneira. O primeiro suicídio, ele vai dizer que é o suicídio egoísta. Esse suicídio, ele está bem relacionado aos dias atuais. E o que é que significa esse suicídio egoísta? O suicídio egoísta é aquele suicídio em que o sujeito, não é, ele se sente desintegrado dos laços sociais, ele se sente separado dos laços sociais, ele não se sente mais parte da sociedade, seja da igreja, da família ou da comunidade como um todo. E essa desintegração social que leva esse sujeito a não mais encontrar sentido nas suas relações, a não mais encontrar sentido na sua vida. E esse é um dos motivos que, segundo esse autor, levaria à prática do suicídio. E isso é muito comum e, mesmo tendo sido pensado lá no século XIX, é muito interessante também a gente fazer essa reflexão nos dias atuais. Porque hoje, cada vez mais, a sociedade se isola, hoje, cada vez mais, também o jovem se sente desconectado, não é, da sociedade, da realidade, se sente desconectado da família e da religião. Não é? O fato de você ter uma religião não quer dizer que, de fato, você tem uma experiência com Deus. Embora ter uma religião não é um status, não é, sine qua non da prática ou não da violência. Não é? Então, não é uma coisa determinante. Mas quando você tem uma referência, quando você tem algo a se espelhar, de fato, isso muda um pouco, né? Isso ressignifica um pouco mais. E aí um outro modelo também de suicídio que ele traz é o suicídio altruísta. E o que seria esse suicídio altruísta? O suicídio altruísta é aquele suicídio em que o indivíduo ele se conecta demais. Um é o oposto, né? A desconexão da sociedade. E o altruísta é a conexão absoluta, é a conexão em sua totalidade com determinados segmentos da sociedade que o leva a praticar o suicídio. E esse suicídio, ele é um suicídio que se dá do indivíduo para com o coletivo. Não é? Por exemplo, a religião, não é? Ela também pode levar o sujeito a isso quando ele absorve de uma maneira muito extremada e começa a fazer determinadas, ou a agir de determinada maneira que pode levá-lo, não é, a o suicídio, por exemplo, que é esse suicídio demorado, como ele faz, não é, essa reflexão. Não é? Por exemplo,
quando você traz um pensamento extremista, por exemplo, né? É aquele cara que está na rua brigando, que é aquele cara que diz que só a religião dele é a mais importante, né? Que se você fala o contrário, você é inimigo. Isso leva, de fato, também esse apego exagerado a determinadas conexões, leva você, né, a uma briga, a um conflito e também ao suicídio. O mesmo ocorre, e esse autor ele traz isso também, com, né, os militares, que ele diz que é um suicídio, aqueles kamikazes da época, né, que os japoneses se chocavam, né, com os aviões dos seus adversários, né, de guerra, para acabar, e morriam também. Então, era uma forma de morrer para matar. Isso em nome de uma, não é, soberania, em nome do seu país. Então, também isso é um suicídio. Então, tem várias práticas que você pode caminhar para a morte, vai caminhar para a supressão da sua própria vida. Então, isso é caracterizado como suicídio. E é muito importante que a gente tenha, né, isso em mente. Às vezes, até mesmo no trânsito, né, quando você sai de casa e por uma discussão qualquer, às vezes até política mesmo, você tem aquele, né, aquela ânsia, né, aquela coisa, o altruísmo, né, aquela ligação, aquela conexão muito forte que você não consegue ver nem ouvir mais nada, também pode te levar a esse processo, não é, da morte ali, porque você pode, não é, discutir com alguém, enfim. Então, isso é muito interessante pensar. Não é? E um outro ponto também que ele traz é o suicídio anônimo. E o que seria isso? Também bastante atual. Está bem na nossa realidade. Isso é bem importante. Por que eu estou trazendo, fazendo esse passeio um pouco mais amplo? Porque nós vivemos num contexto social que nos interpela o tempo todo, que nos provoca, que nos estimula de todas as maneiras. Então é muito importante estarmos sempre conectados, com a divindade maior, sempre em oração e sempre vigilantes, porque a qualquer momento você pode também sucumbir a essas questões que te levam ao suicídio. Isso, grosso modo falando. E o suicídio anônimo, o que seria ele? O suicídio anônimo seria aquele suicídio que é provocado pelo apego exagerado às coisas materiais. E quando essas coisas materiais lhe faltam, você não sabe como reagir. E na maioria das vezes as pessoas, por não ter essa conexão com uma espiritualidade maior, com um objetivo menos materialista, acaba sucumbindo à morte, ou seja, praticando suicídio, sendo violento contra si. E isso é muito comum nos dias de hoje. Esse apelo que se tem, e como eu sempre digo também, esse abraço do mundo que parece ser extremamente caloroso, ele tem também o lado frio por trás, e você não percebe. E aí você se apega demais a esse lado material, quando você se vê sem ele de uma hora para outra, que são nesse suicídio anônimo, ele está justamente ligado a essas rupturas que são bruscas, em relação a essa materialidade, ou essas questões materiais, e aí você, por não saber reagir, acha melhor como uma rota de fuga o suicídio. Daí um grande equívoco aquele que pensa que o suicídio é de fato uma rota de saída. Pelo contrário, ele é mais um prolongamento de um sofrimento que a priori você pensou que escaparia dele tirando a sua própria vida. E isso nos orienta bastante o Espiritismo, o cuidado que se deve ter. Não é tirando a sua vida que você vai acabar com o sofrimento. Pelo contrário. Então, muito importante pensar dessa forma. E aí, um outro aspecto interessante também, isso já mais dentro da lógica do Espiritismo, das orientações do Espiritismo, uma definiçãozinha, que são os tipos de suicídio. Suicídio direto, suicídio indireto. E a gente vê aí no livro dos Espíritos, por Kardec, na página 4, um pouco essa definição. E aí, o que seria o suicídio direto? O suicídio direto, ele está relacionado à intenção, à premeditação. Ou seja, quando você premedita o suicídio. E esses exemplos que nós citamos há pouco também pode ter essa premeditação. Então, por exemplo, suicídio altruísta, suicídio egoísta, que é aquele suicídio que você se sente desconectado. Então você começa a não mais ver sentido na sua existência
no mundo terreno. Então aí começa a premeditar, não é? Eu vou tirar a minha própria vida porque não faz mais nenhum sentido isso aqui, né? Então esse é o suicídio direto, segundo essa definição até na espírita também. E o suicídio indireto é aquele suicídio que não há a intenção, não é premeditado e não é provocado, e é provocado por abusos e intemperanças mental e física, um pouco que nós falamos também, não é, do suicídio altruísta, não é? Então às vezes essa intemperança mental, física, mas essa energia que você deposita em prol ou em nome, não é, de algo, não é, que você elege como sendo a sua própria vida, acaba perdendo-a, não é, nesse aspecto aí. Então é muito importante fazer essa observação. E esse suicídio não premeditado é aquele suicídio que você silenciosamente, às vezes descuidadamente, vai agindo ao longo da sua vida, e essa ação ela vai te levando para esse lugar de morte, de finalização, não é, da sua existência. Então isso é bem interessante, não é? E aí temos alguns alertas, não é, inclusive, que o Espiritismo nos traz sobre essa questão do suicídio, não é? Então, somos chamados para, não é, o alerta somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como um processo educativo, reeducativo de nossa personalidade. Então, a cada existência, não é? E aqui o Espiritismo nos convida a esse processo de reeducação, não é? De aprimoramento das nossas práticas e das nossas atitudes. É nesse processo contínuo que nós vamos nos melhorando, não é? Que nós vamos enfrentando aí essas adversidades. E o suicídio, ele traz diversas consequências, não é? Para aquele sujeito que a priori pensou que suprimindo a sua vida, que acabando com a sua vida, acabaria também com o sofrimento. Mas, pelo contrário, esse sofrimento ele acaba mudando apenas de estágio, mudando apenas de direção, mas ele se estende ao longo, não é, de uma eternidade aí. Então, sempre tendo sempre observando, né, esses aspectos. E aí, quando você, não é, tira a sua própria vida, assim como você tem uma morte súbita, geralmente o espírito também não se conecta com aquela realidade, não é? E aí, um pouco, onde que eu estou, não é? Como que eu vim parar aqui? Há um processo, né, de aceitação, inclusive, não é, pelo qual o nosso espírito passa nesse momento da desencarnação também. E aí, esse desapontamento, né? Você pensava que ao tirar a sua vida, você também tiraria a dor, tiraria as angústias, tiraria dali todo aquele sofrimento, não é? E aquilo que você pensava, não é? Extinguir com a sua morte. E aí a vida não se extingue com a morte, pelo contrário, não é? O espírito permanece e ali com ele as consequências dessa supressão da vida. E aí é um texto, né, de Emmanuel aqui, mas está bem pequenininha a letra, mesmo com o óculos eu não consigo enxergar para citar a fonte. Esse é o problema da idade também, não é? Mas interessante, não é? E aí as várias não é? Então, as várias consequências que esse corpo espiritual, não é, vamos dizer assim, ele passa com essa prática, não é, que você acaba fazendo, não é, que é o suicídio. Aí, um outro aspecto também que é gerado, não é, a esse corpo, não é, a essa alma, não é, esse espírito que desencarna nessas circunstâncias, são, não é, diversas. E aqui gerando, não é, isso nas encarnações futuras, não é, uma diversidade de consequências também, né? Você pode trazer algumas mutilações, né, surdez, né, cegueira, algumas coisas que são de alguma maneira também uma forma de você arcar com aquelas consequências que, né, você na vida pregressa, né, acabou fazendo, né, que é tirando a própria vida.
E aqui, o suicídio, não é, como a gente já havia dito também, ele jamais pode ser visto como uma fuga, não é? Pelo contrário. Então, é sempre importante que nas adversidades, não é, e nas montanhas da vida que nos aflige, não é, e nas várias situações dolorosas da nossa vida, não é, nunca pensar o suicídio como uma possibilidade de fuga, porque ela não é essa possibilidade de fuga. E aqui tem um trecho também bem interessante, não é? De um jurista brasileiro acerca da eutanásia. Não é? E aí um ponto também bastante interessante para a gente pensar. E aí ele faz essa reflexão, ele nos chama a atenção para isso. Ele diz o seguinte: eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo e que a dor é o crisol em que essa alma se purifica e se redime para as calamidades eternas. Nelson Hungria, jurista brasileiro. Então é bem interessante também, não é, essa reflexão que ele traz. Eu não sei pela biografia dele se é espírito ou não, mas tem uma espiritualidade bastante aguçada em fazer uma reflexão, em trazer uma reflexão dessa natureza, não é, para o nosso momento aqui de reflexão também. Então é sempre importante, não é, esses elementos. E aí essa ligação com o nosso tema, não é, do ninho familiar, é esse acolhimento, não é, que a família, no seu processo educativo, não é, da educação moral, ela tem essa responsabilidade também, de alguma maneira, não é, de estar sempre nesse processo de acolhida, porque aquele que pratica o suicídio, que tem, não é, essa vontade de tirar a sua própria vida, geralmente é aquele sorridente, é aquele que está do teu lado, que você não consegue perceber se não tiver essa sensibilidade um pouco mais aguçada para entender essa complexidade que se chama suicídio. Não é? Então, o berço familiar é, de fato, a estrutura, é o refúgio que pode acolher, não é? Ou que pode também condicionar a certas, não é, perturbações em relação à forma de pensar e de ver, não é, como que se conduz a própria vida. Então é muito importante nós sempre estar antenado a isso. E como eu tinha dito também no começo, geralmente, e aí eu tentando fazer essa palestra, trazê-la numa perspectiva um pouco mais acadêmica, sem essas nuances do espiritismo ou de qualquer outra religião ou espiritualidade, mas nunca dava certo, sempre havia essas questões, mas esse tema sempre me chamou a atenção, já também pela experiência. Eu acredito que aqui muitos já tenham passado por essa experiência de conhecer alguém, né, de ter alguém na família, de ter presenciado determinadas situações dessa natureza. Né? Eu já tive vários colegas que assim o fizeram, né, na tentativa de amenizar, na tentativa, né, de não mais sentir essa angústia que o mundo moderno, na sua grande maioria, provoca, tiraram a sua própria vida. Pessoas que estavam com a gente assim, que estavam conversando, né, e de repente se ausenta com essa finalidade. Então, não é bastante doloroso, mas para essas pessoas é muito importante sempre essa reflexão, né, para aqueles que, de certa maneira, passam por alguma dificuldade, que o grande ponto da vida, de fato, não é a oração, é a conversa, é a abertura, não é esse momento de refúgio no outro, para que esses pensamentos eles não sejam de fato prevalecentes, né, e que levem, né, à finalização da vida. Então aqui só para passar a fala, né, para minha esposa dar sequência, eu trago uma reflexão de Emmanuel, que é bem interessante também, né, só para a gente pensando um pouquinho. Emmanuel diz o seguinte: quando impulsionados a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa em auxílio de nossa fortaleza, de modo a fugirmos
de semelhante poço de angústia. Não é? Então, fica aí uma reflexão importante para pensarmos, né, sobre o suicídio. Então, muito importante aqui estar sempre pensando, não é, nessa situação que não é nada simples, muito complexo. Vou deixar aqui só bem rapidinho. Boa tarde, olá. Tema forte, né? Importante para a gente refletir e sentir também, porque eu costumo dizer que eu entendi que o suicídio, ele é um grito silencioso. Porque é uma sensação de um grito, né? Quando a gente tem informação de que alguém tirou a própria vida, é um grito. E ao mesmo tempo é um silêncio, porque queremos entender os porquês e aquela pessoa não está mais ali. A gente também quer entender melhor o que poderíamos ter feito para ajudar e não temos mais. Então, ante o estampido do grito, né, de atentar contra a própria vida e conseguir muitas vezes, há também o silêncio. Quando a gente quer dialogar com aquela pessoa, porque depois de ocorrido muitas vezes queremos acolher, entender, e aí o silêncio, né? Então a gente acaba imaginando a angústia que a pessoa viveu, como que foi. E é muito importante, como espíritas que somos, a gente não se conectar com a dor, não é? A gente reflete sobre o que a gente poderia ter feito de diferente, com certeza, mas aí a gente vai se conectar com a espiritualidade amiga, com a que acolhe. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Então a gente tem que fazer o máximo para evitarmos em nós mesmos, inclusive, a ideação suicida, como também naqueles que nos cercam, que de algum modo estão conosco, seja direta ou indiretamente. Temos muita responsabilidade com isso. E a família, onde se há tanta expectativa, não é, de que nos atenda, de que nos contemple, que seja essa escola, é também um berço, um lugar de tantas frustrações da nossa parte, em que nos sentimos tão incompreendidos. Teve uma fala que... Não estou conseguindo abrir não, viu? Tá. Teve uma fala que Sérgio Vando trouxe aqui no início. Tu fechaste também o teu slide? Eu ia pegar uma carona no teu primeiro slide. Ele fala, né, uma fala da Joana de Ângeles, sobre o papel, né, dessa estrutura familiar fundante, da obra Constelação Familiar. E é muito interessante que ela coloca o pai como um sol. Ela pega nessas constelações familiares. Aqui tá bom, obrigada. Nessas constelações familiares, ela faz umas metáforas, umas analogias, e coloca esse pai como um sol. E aí, quando eu vi o slide de Sérgio Vando trazendo essa reflexão, que era da constelação, lembrei do livro, e me veio a reflexão seguinte: como tem nublado vários lares pela ausência desse sol, não é? Como é tão comum a ausência dos pais? Como fica nublado? Como fica nebuloso? Muitas vezes, na estrutura masculina, na reencarnação, os homens sentem que não dão conta de ficar, sentem que não dão conta de continuar. E muitos que continuam se ausentam emocionalmente. Mas eu fiquei, eu não abandonei. Mas se preenchem de excessos de trabalho, se preenchem de excessos de bebidas, de alguma forma buscando outras fugas para ali não estar presente. E quantas frustrações e adoecimentos no ambiente familiar. Quando por si mesmo esse sol não se apaga, não se ausenta, não deixa aquela família nublada, sem perceber, muitas vezes também, algumas mães deixam esse sol mais nebuloso. Colocam umas nuvens. De que maneira? A alienação parental, por exemplo. Mesmo entre casais casados, morando na mesma casa.
sem percebermos. Até brincando, Sérgio Vão tem 2 filhas, 2 adolescentes lindas, e nós 2 temos um cachorro. E às vezes brincando, eu digo, olha, tá vendo? Fui eu que dei isso pra você, viu? Seu pai não queria, não. E eu brinquei. E aí eu fiz isso uns 15 dias e foi me causando um mal-estar. Porque cachorro sente as coisas também. E eu comentei com ele, disse, interessante. Alguns casais fazem isso. Tem essa dinâmica, tá vendo? Eu tô dando, porque o seu pai não dá, não. O pai não tá vendo, eu deixei você ir, porque sua mãe não queria deixar, não. Isso também é alienação. E quando falamos em ninho familiar, a gente precisa, e Joana nos convida nessa obra, a assumir o nosso lugar. Ela vai trazer que um sistema familiar saudável e equilibrado para abrigar a família é aquele que cada um ocupa o seu lugar. O sol é o sol com sua firmeza, com a sua liderança, com mais direcionamento. A mãe com mais nutrição, com mais atenção aos detalhes. É mais natural para a gente o detalhe. Por exemplo, as 2 filhas de Sérgio Vão estão lá em casa agora. Elas eu vi, mas elas dormiram e não conseguiram levantar. E aí ele é muito integrado com elas, louco por elas. Mas eu percebi que uma estava no sofá encolhida. Se ela está com frio. Aí assim, é interessante como uma mulher é diferente. Aí eu pego um lençol, porque o homem não percebe. Não é da natureza do masculino os detalhes, é nosso. Então sim, na reencarnação há diferença entre homens e mulheres. E é muito interessante a gente ter essa intercalação, né, entre reencarnações como no masculino e outras no feminino, para a gente aprender a integrar e harmonizar essas diferenças, bem como entendermos as nuances e as dores no outro. Tudo isso parte da base de um bom convívio para mantermos um bom alinhamento na família. Como nos desconectarmos disso nos separa, nos isola, nos acrisola dentro do mesmo ninho que não fica aninhado. E se até um cachorro sente, percebe, como os filhos não sentem. E como é inconsciente. Érica, mas você percebeu, o meu trabalho me ajuda. Eu escuto muitas famílias, eu escuto muitos modelos de família. Eu tenho, né, esse privilégio que nos ajuda ao que o Espiritismo nos chama a um despertar de consciência. De como a gente faz esse jogo na nossa carência, querendo que o meu filho goste mais de mim do que do pai. Que goste mais do pai do que da mãe. Numa disputa, por favor, me ame. Vamos levando as nossas carências. E tudo isso vai nos ferindo e vai nos machucando, podendo nos levar à ideação suicida, ainda em tão tenra idade. A ideação suicida ela tem começado com 7 anos de idade em muitas crianças. E eu escuto isso. Com 11 anos, de dizer explicitamente, abertamente. A professora disse que o meu trabalho estava mal feito. Eu senti vontade e detalha a vontade que teve de como se matar. Muito mais são os homens que mais cometem suicídio no mundo do que mulheres. As mulheres tentam mais, os homens conseguem mais. A maioria das vezes por depressão, por essa desilusão, por essa frustração contínua. Porque a vida não é como eu gostaria que fosse. E a dor da frustração pungente, repetida, contínua, vai machucando a gente. A ingratidão dos filhos machuca, a ingratidão dos pais machuca, a ingratidão do marido, a ingratidão da esposa. Chega uma hora que aquela angústia, você vai chegando num lugar em que você não esperava e não se percebeu. Porque são pequenas doses muitas vezes, outras são pancadas mais violentas. Qual a solução? Qual a saída? O que fazer? A doutrina espírita nos diz, persista. Continue, ocupe o seu lugar, fazendo o melhor que você pode, com o que você tem. Sabemos da assistência da espiritualidade amiga. Sabemos que, na verdade, nunca estamos sozinhos. Nos sentimos sozinhos muitas vezes. Mas sabemos, como espíritas que somos, precisamos lembrar, de fato, nunca estamos sozinhos. Nunca somos, de fato, injustiçados, como pensamos. Como machuca a ingratidão do filho? É ingratidão ou uma memória inconsciente?
A ingratidão da esposa, dos pais, do marido, é ingratidão ou uma memória inconsciente daquilo que nós os fizemos em existência anterior? O fato de não nos recordarmos não quer dizer que não praticamos. Não recordamos por bênção, por dádiva divina, que é a reencarnação, a bênção da reencarnação. Quando a consciência começa a despertar, a gente implora pela oportunidade de poder reencarnar e repararmos os grandes erros. Muitas vezes temos aquilo que Freud chama de sonhos de angústia, que é o pesadelo. E vemos monstros e etc. Muitas vezes, aquilo são memórias dos monstrinhos que nós nos formamos em existências anteriores. E na espiritualidade, às vezes a gente toma a forma de monstro para perturbar o outro. Não são só lá os obsessores, nós também o fomos. E se descuidarmos, ainda somos. Quantas esposas são as verdadeiras obsessoras no lar? Quantos maridos são os verdadeiros obsessores tiranos do lar? Quantas mães obsidiam os casamentos dos filhos, brigando por espaço com ciúme? Como a gente precisa cuidar. Olha, mas Érica, e o ninho familiar, cadê? É hospital. Sérgio Vano colocou aqui, é escola. Escola é lugar difícil mesmo. A gente aprende, a gente estuda, mas tem bullying, tem a possibilidade de reprovação, tem briga, tem desavença, tem inveja, tem incompreensão, tem eu não quero mais, eu não vou mais estudar, eu desisto, eu já tentei e não aprendi. É também hospital, é enfermaria, é UTI, são estágios, são vários momentos. Mas é imprescindível nos lembremos, quando a gente passar por essa dor que nos parece insuportável em alguns momentos, mas se a gente se mantiver forte na dor para suportar, como disse Maria de Nazaré, a mãe do Cristo, através de Emmanuel, numa mensagem a Chico Xavier, quando em muita dor e muito sofrimento, pediu que Emmanuel levasse a Maria suas dores para que mandasse alguma ajuda, alguma solução. No momento de dor, ela lembra, isso também passa. E eu amo essa mensagem, porque isso é uma psicografia de Emmanuel para Chico Xavier, de Maria. Muitos de nós, quando vamos às casas espíritas e pedimos uma psicografia, que vem uma página e meia, mas só isso? Só tem isso? Eu queria mais. E aí toda a psicografia do grande espírito de Maria de Nazaré, através de Emmanuel, para Chico Xavier dor, isso também passa. Como espírito nobre e de consciência muito mais desperta, que era Chico Xavier, como ele acolheu a mensagem. Muito obrigada, Emmanuel. Colocou em letras garrafais e afixou na parede, para nunca esquecer, em momentos de dor, olhar a mensagem da Mãe de Jesus que diz, isso também passa. E quando se está em crise de ideação suicida, que geralmente dura uns 15 minutos, a grande crise, quando alguém tira a própria vida, é uma crise de uns 15 minutos, e naqueles 15 minutos, alguém conseguir tirar aquele ser da monoideia, como Alan fala no trabalho de desobsessão, olha, é tirar da monoideia. O espírito chega a tirar da monoideia, por um átomo de segundo, a gente consegue resgatar. Não à toa o Ministério da Saúde vai nos dizer que em cada 10 casos de ideação suicida, 9 é possível reverter. O CVV que faz esse trabalho brilhantemente há mais de 60 anos no Brasil. A cada 10 ligações com ideação suicida, 9 desistem de morrer e optam pela vida. Jacques Conchon, um dos fundadores do CVV, foram 4 fundadores, eram jovens espíritas. O CVV ele nasce num grupo de evangelização entre jovens. E aí o presidente da federação disse, olha, para quem estiver buscando oportunidade de servir, tem essa oportunidade, que eram os samaritanos de Londres. E eles comentam que naquele dia, o evangelho que aqueles jovens estudaram aproximadamente 19, 20 anos, foi a fé sem obras é morta. E aí eles buscam se inspirar nesse modelo dos samaritanos para resgatar a vida e vão ali, com muito esforço, nenhum começo é fácil, um projeto desse,
Olha aqui que o meu marido aqui trouxe depoimento de mais de 20 anos tentando falar sobre suicídio. Só agora conseguiu. Essa semana para nós dois foi muito difícil. E a gente entendeu. É muita energia contrária. E a gente se conectou de alguma maneira. Até a gente lembrar, olha, bora conectar com quem quer que a gente faça o trabalho. Não é fácil trabalhar. Porque é muita energia densa. Muito trabalho de obsessor é para tirar a vida dos encarnados. Muitos. Então é um grande desafio. E eu já com o show certa vez, já o CVV pujante, já com décadas de funcionamento, uma moça o reconheceu de alguma entrevista e disse, o senhor é do CVV, não é? E ele disse, eu sou. Disse, olha, o CVV salvou a minha vida. Eu disse, nossa, que bom, porque um dos preceitos do CVV, eu acho que é o número 1, se em todo o tempo que existiu o programa do CVV tivermos conseguido salvar uma vida, todo o esforço valeu a pena. Todo o esforço valeu a pena. Essa salvou a minha vida. Eu disse, nossa, que coisa boa. E ela disse, mas tem uma coisa, eu nunca liguei para o CVV, inclusive quem desejar conhecer, liga gratuitamente, é 188. Sábado, domingo, feriado, dia santo, madrugada, 24 horas, 188, gratuitamente. Quiser desabafar, quiser só chorar, não quiser falar nada, quem desliga é você. É no seu tempo. Não tem conselho, não tem ordem, só tem acolhimento, alinhamento. E aí disse, mas tem uma coisa, o CVV salvou minha vida, mas eu nunca liguei para o CVV. E ele disse, ué, como? Eu não entendi. Só o fato de saber que vocês existiam, que havia um grupo de pessoas que se interessavam pela minha dor, aquilo já me deu vontade de seguir adiante. Por isso que eu gosto sempre de falar do CVV. No Brasil, há mais de 60 anos, um trabalho voluntário em que as pessoas pagam para servir, dando um turno de expediente. Por turno é uma média de 20, 25 ligações. Em poucos minutos as pessoas já se sentem acolhidas e esvaziadas. Porque muitas vezes na nossa dor a gente não quer solução. A gente só quer sentir que alguém entende o que a gente está passando. Que alguém nos compreende. Não tem muito mistério. Então, como acolher? Você vê Jesus. Não chegou metendo o dedo na cara de ninguém, ditando regras para ninguém viver. Acolheu. Ditando regras assim, naquele momento. Depois ele foi nos dar o modelo, né? E regras morais. Mas sem constrangimento. Não no momento da crise. Não tem o discurso no momento da crise. Você deveria fazer... Não. Acolhimento. E uma pedagogia por trás. Então o CVV consegue atrair as pessoas fazendo, eu estou entendendo. Então, diante do que você está me contando, que você está vivendo, é frustração que você sente? É isso, você me entendeu. Já alivia. Porque uma das maiores dores humanas é falar, se explicar, detalhar e sentir que a pessoa não está escutando. Ou sentir que escutou, mas que não ouviu, que não prestou atenção. Como a gente quer ser entendido. Como a gente quer ser entendido. Isso já tira uma pessoa da crise. Então, muitas vezes, quando um filho está com ideação suicida, às vezes está numa crise de rebeldia dentro de casa e fala coisas para os pais, bate no ego dos pais, mas eu paguei as escolas mais caras, mas eu dei tudo que eu tinha, meus pais não me deram o que eu dei. A gente precisa entender, não é de mim que meu filho está falando, é da dor dele. Então, quando ele traz as frustrações, meu filho, você está sentindo isso? Eu não fazia ideia. Ou eu achava, a verdade que você... Eu achava que era, mas eu não compreendia. Mas percebe que a gente não faz isso? Quando alguém traz alguma questão para a gente tem dificuldade de abrir espaço no nosso ego para acolher a dor do outro. E numa carta psicografada por Chico Xavier, há uma mãe que, me parece, perdeu 4 filhas. E além das 4 filhas, tinha uma sobrinha que estava passando férias lá. Houve um desmoronamento na casa e todas desencarnaram. A dor era muito profunda, naturalmente. E aí uma das filhas psicografa para a mãe, dizendo que estão bem,
E vai falando, vai consolando aquela mãe, as cartas consoladoras de Chico Xavier. E aí chega um momento que ela fala: mãezinha, esses seus pensamentos de querer morrer para nos encontrar, não é esse o caminho. E aí ela convida para uma teoria que o Dr. Francisco Cajazeiras discorre muito bem no seu livro sobre depressão, um médico do Ceará, que ele chama para laborterapia, a terapia do trabalho, que o Espiritismo nos convida muito também, né? Tanto para o nosso trabalho interno conosco, como o trabalho para com o outro, mão na massa. Estamos aqui para servir, para podermos crescer e nos depurarmos daquilo que fizemos tão equivocadamente, que ainda está no nosso psiquismo, que ainda influencia o psiquismo dos outros, aos quais chamamos inimigos. E ela convida: mãezinha, a sua dor, a saudade de ser mãe, tem tantas crianças que precisam de mães. Tem tantas crianças que precisam do seu amor, você sente falta de ter a quem direcionar o seu amor. E tem tanta gente que sente falta de quem receber esse amor. Temos tanto campo de serviço e de trabalho. E aí a carta, acho que tem umas 4 páginas. É incrível como ela vai nos chamando para irmos saindo da nossa própria dor, para irmos de encontro à dor do outro. É no acolhimento à dor do outro que as nossas dores vão cicatrizando. Porque é aí que vamos reparando os nossos débitos com a nossa consciência. É aí que a gente vai tendo a oportunidade de se depurar moralmente e espiritualmente daquilo que a gente não lembra. E como é lindo a gente poder não lembrar. Felizes aqueles que não veem e creem. Não esperemos ver para crer, porque ver é doloroso. E eu posso dizer isso a vocês por experiência própria. E Érica trouxe bolo para você hoje, viu? Ver é doloroso. Muitas vezes eu pedi a Deus para entender certas coisas. E de tanto pedir, de tanto, porque eu não entendia, porque eu era tão machucada por pessoas que eu nunca machuquei, os sonhos me revelaram, os desdobramentos me revelaram. E eu digo a vocês, é muito triste a gente se vê uns 200, 300 anos atrás. É muito triste, às vezes, a gente se vê uns 50 anos atrás. Felizes aqueles que não veem e creem. Aprender com Jesus a servir em silêncio muitas vezes. Silêncio não é negação. Silêncio de conexão. Integrados à espiritualidade. Nos faltando também numa fala do apóstolo Paulo. Em tudo dai graças. Mesmo que não compreendamos conscientemente. Mas como espíritas já temos o privilégio de saber. Se há uma rusga de relacionamento aqui, se há uma dificuldade ali, não é à toa. Não somos herdeiros de nós mesmos. Sofremos algumas injustiças humanas, sofremos, mas divinas jamais. Divinas jamais. Então, se a coisa pega pesado com a gente, é porque a gente tem o que reparar. E aí o mestre nos ensinou lindamente: orai pelos vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, nossos maiores professores, nossos maiores educadores. São eles que não nos permitem vacilar. São eles que dizem: eita, baixei muito, preciso melhorar minha vibração, preciso fazer mais prece, preciso abrir mais o Evangelho, preciso abrir mais o meu coração. E a doutrina espírita nos convida continuamente para irmos anulando o ego, soltando o orgulho, soltando a vaidade, o egoísmo, para podermos melhor acolher o outro. No acolhimento com o outro, nós nos encontramos mais com Deus. Nós vivemos de fato o Evangelho. E eu não preciso lembrar que é difícil conseguir fazer isso. Mas eu acho que eu também não preciso lembrar como está difícil não fazer isso. Não é? Viver querendo ter razão, viver querendo estar chateado porque não é do jeito que a gente queria. Mas era tão bom se o outro fosse, se o outro esqueça o outro. Neste sentido, esqueça o outro. Só lembremos do outro para ajudar. Mas
Eu comigo mesmo. Deus em primeiro lugar, eu em segundo aqui, ó. O outro em terceiro. Deus, eu em conexão com Deus. Eu aqui, ó, comigo, me melhorando, buscando servir. Muitos de nós nos acomodamos. Esperamos ficarmos melhores para então servirmos. Precisamos lembrar que é servindo que a gente melhora. E a família é a maior oportunidade de fazermos isso. Poxa, Érica, mas o meu ente querido, a minha família que eu queria melhorar, não tem acesso à convivência. Tem orado sagradamente por essa pessoa constantemente? Tem incluído nas suas orações? Não para pedir que seja feita a sua vontade, mas ao modelo que Jesus nos ensinou, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, para que venha a nós o reino de Deus, que é o reino do perdão, é o reino do amor, é o reino do carinho, e também da firmeza. E também da firmeza. O filósofo materialista Nietzsche nos diz: quem tem um pra quê, aceita um qualquer como. O materialista. Né? E aí, Viktor Frankl, criador da terapia do sentido, cita muito essa fala de Nietzsche. Que ele criou a terapia do sentido. Né? Então, quem tem um pra quê, aceita um qualquer como. Se eu tenho que me depurar, se eu tenho que melhorar para sofrer menos, para me aproximar mais de Deus, isso inclui aprender a perdoar, me libertar pelo perdão, pela aceitação do que eu não posso mudar. Será que não vale a pena a gente insistir, a gente persistir e a gente ir em busca disso? E quem é esse Viktor Frankl que nos chama para tantas reflexões? É simplesmente um homem que sobreviveu há mais de 3 anos nos campos de concentração e teve sua família dizimada, inclusive a esposa grávida. É ele que nos convida. Numa linguagem moderna de hoje, acho que ele tem lugar de fala, não é? Esse entendimento mais profundo ele tem, para a gente fazer um fechamento, a partir de um fenômeno de suicídio que acontece na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que se equipara um pouco ali a Harvard. E aí ele faz um paralelo. Quanto nos campos de concentração eles não tinham nada, era uma sopa rala por dia e um pão duro para comer. Verdadeiros trapos humanos, trabalho escravo, todo tipo de humilhação, lutando absurdamente para viver. Enquanto na Universidade de Yale havia os jovens mais ricos, de famílias mais poderosas, mais lindos, que podiam ter acesso a tudo. Um fenômeno de suicídio chamou a atenção. Mas como é que pode? A gente não tinha nada. E a gente lutava tanto. O índice de suicídio lá era baixo. Era baixo. E em Yale, tão elevado. Então ele se aprofunda nessa pesquisa. E como o Sergio estava trazendo aqui, nessa questão contemporânea da análise do suicídio, como aqueles que têm tudo, na verdade não tem nada, não é? Como é, meu amor, o nome lá do apego material, do suicídio pelo excesso de apego material? Pelo apego material altruísta, não. Não. Anômico? Anômico. O suicídio anômico. Porque é justa. E a gente tem criado essa geração de dar tudo que a gente não teve para os nossos filhos, que se sentem extremamente esvaziados de sentido. Então, o Viktor Frankl vai nos propor uma solução, uma alternativa, um caminho, uma luz. Oi, tia! Oi, Pedro, uma luz para soltarmos a ideação suicida, que é um sentido da vida, é um propósito. E ele diz, se você não encontrou um sentido na sua vida, este já é o sentido de encontrar qual o teu sentido, no qual o Espiritismo vai chamar qual o teu propósito, qual a tua missão de vida aqui na Terra. Todos temos. Às vezes não é gigantona como a gente queria, às vezes é mais simples. E é ela, é a que precisamos. Então ele vai trazer a terapia do sentido. Ter um sentido na vida é o que de fato vai nos trazer o preenchimento. E no ninho familiar, qual sentido temos trazido? A competição, mostrar que o pai é melhor que a mãe, comparar um filho com outro filho. Qual tem sido o nosso sentido? Porque para Jesus, o sentido da vida é amar. Que o Mestre Nazareno continue nos inspirando a preencher os nossos corações
de a cada dia mais amarmos mais e amarmos melhor, seguindo o exemplo também da oração da serenidade. Senhor, dai-me forças para mudar as coisas que eu posso mudar, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso, e sabedoria para saber diferenciar uma da outra. Que os dias familiares de vocês estejam nesse momento repletos, abençoados do amor divino do Mestre Jesus e o amparo dos amigos espirituais. Muita paz a todos. Obrigada. Muito bem, pessoal, né? Então, após esse casal amigo trazendo para a gente aqui essa reflexão muito interessante, né, acerca de suicídio, as questões familiares, com certeza aprendemos bastante. Vamos encerrar, então, o nosso trabalho. Né, quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho que a gente vai chamar, tá certo? E hoje não teremos o estudo, né, porque ele é quinzenal. Semana que vem voltamos com o estudo do Evangelho de Marcos, tá certo? Na perspectiva de Emmanuel. Muito bem, então vamos fazer nossa prece final. Agradecendo a todos que nos acompanharam. Aurélio, está por aí, tudo bom, Aurélio? Vamos fazer a prece de encerramento. Ao pedir nosso irmão Plínio, por gentileza, vem fazer a prece final. Senhor, Mestre Jesus, mais uma vez obrigado pelas palavras de vida que aqui eu tenho escutado, que me faz alguém melhor, porque me tem transformado. Agradecemos a presença de quem nos tem procurado. A todos, boa semana, que se sintam abençoados. Então, meus queridos irmãos, após ouvir a prece e cordel do nosso amigo, cordelista da casa, vamos encerrar nossos trabalhos, desejando a todos muita paz. Fique com Deus. Obrigado a quem nos acompanhou aqui também na rede social.